Olá, o meu nome é Kaline, eu sou residente do segundo ano de oftalmologia do Hospital de Base do Distrito Federal e essa aula tem como tema retinopatia da prematuridade e alguns distúrbios hereditários. Os temas dessa aula são retinopatia da prematuridade, doença de Coates e persistência do vítreo primário. Iniciando pela retinopatia da prematuridade, nós temos como definição que ela é o desenvolvimento incompleto da circulação retiniana normal. Em relação à fisiopatogenia, inicialmente a gente precisa recordar que a vascularização da retina se inicia com 16 semanas de gestação. Ela ocorre a partir do disco óptico e vai se estendendo até a periferia da retina. Com 32 semanas, ela atinge a retina nasal e com 40 semanas a retina temporal. Ou seja, qualquer recém-nascido que nasça com menos de 40 semanas terá uma vascularização incompleta da retina. Mas as repercussões são mais importantes quando o nascimento é prematuro, já que por volta de 37 semanas, que é quando o recém-nascido já nasce a termo, boa parte da retina já estará vascularizada. Em pacientes prematuros, ocorre inicialmente a diminuição do IGF-1 e do VEGF. Essa diminuição irá inibir a vascularização normal da retina. E a diminuição do IGF-1 e do VEGF é explicada pela grande quantidade de oxigênio que ocorre logo após o nascimento. Isso seja pela respiração ou até mesmo por uso de oxigênio, que é muito comum nesses pacientes prematuros em UTI neonatal. Assim, então, a fase 1 é caracterizada pela inibição da vascularização normal, que ocorre até 31 semanas, e após 31 semanas, por um estímulo de hipóxia, haverá um aumento do IGF-1 e do VEGF como estímulo da hipóxia. Esse aumento do IGF-1 e do VEGF vai gerar, então, um estímulo para a neovascularização. Aqui, nessa fase, a retina entende que é como se ela tivesse que formar novos vasos para ela conseguir demandar as suas atividades metabólicas. Esse estímulo, então, gera os neovasos, porém, esses neovasos são disfuncionais e eles começam a crescer em direção ao vítreo e é o que vai caracterizar, então, a retinopatia da prematuridade. Os fatores de risco são, como eu falei, idade gestacional prematura, recém-nascidos com menos de 26 semanas já têm o risco de evoluírem com HOPE, baixo peso ao nascer, sendo que existe um risco maior de 80% em pacientes com menos de 1 kg, e complicações perinatais, com o uso de O2 suplementar, presença de sepse e transfusão sanguínea. Considerando o risco de HOPE nos pacientes prematuros, o CBO indica que é importante fazer o rastreamento da retinopatia da prematuridade em pacientes que nasçam com menos de 32 semanas de idade gestacional ou aqueles que têm peso menor de 1,5 kg. Esse rastreamento não é realizado logo após o nascimento, porque, como eu falei, existem a fase 1, a fase 2, que é quando começam a surgir as alterações da doença. Então, a gente vai precisar esperar mais ou menos até a quarta, sexta semana de vida, ou com 31 semanas de idade gestacional corrigida. É importante considerar também um rastreio se houver síndrome de desconforto respiratório, sepse, transfusões sanguíneas, gestações múltiplas e hemorragia intraventricular. Então, para esses pacientes que têm um alto risco para HOPE, a gente vai fazer uma avaliação em relação ao exame físico. Esses pacientes terão a pupila dilatada, a gente vai fazer o uso do oftalmoscópio indireto, com o indentador escleral e com a lente de 28 dioptrias. A partir do exame do fundo de olho, a gente vai classificar em relação às zonas, estágios e a gravidade da doença.
Primeiramente, em relação às zonas. Aqui a gente vai fazer uma avaliação de acordo com até onde a gente consegue observar a vascularização na retina desse recém-nascido. A gente vai partir sempre do disco óptico. Primeiramente, a gente imagina um círculo que é centrado bem no meio do disco óptico. Esse círculo a gente vai imaginar um raio dentro dele e ele será classificado como zona 1 se ele atinge até o dobro da distância entre o disco e a fóvea. Aqui será a zona 1. Já se os vasos atingem a parte da retina nasal, a gente já classifica como zona 2. E se os vasos já atingem a retina temporal, a gente vai classificar como zona 3. Além disso, para facilitar a observação do local exato onde a gente encontra as alterações, a gente vai classificar também em relação às horas de relógio. Então, a presença das zonas 1, 2 e 3, e aqui em relação às horas de relógio, e aí a gente consegue classificar, por exemplo, na zona 2, às 3 horas de relógio, presença de neovasos, por exemplo. Em seguida, nós vamos fazer a classificação em relação aos estágios, sendo que eles vão de 1 até o 5. Primeiro, em relação ao estágio 1, a gente vai conseguir observar no fundo de olho que existe uma demarcação dividindo a retina vascularizada da avascular. E a divisão dela é feita por uma linha plana. Já o estágio 2 também é feito, a gente consegue observar a divisão dessa retina vascular com a vascularizada, mas aqui essa divisão não vai ser por uma linha plana, e sim por uma crista, que a gente vai conseguir observar muito bem ali no fundo de olho com a visão 3D. Já o estágio 3 mantém essa divisão na retina vascularizada com a vascular por uma presença de crista, mas agora aqui nessa crista a gente consegue observar neovasos, podendo ter também hemorragias retinianas, intravítreas também, mas, diferentemente do estágio 2, aqui a gente consegue ver os neovasos. A partir do estágio 4 e o estágio 5, a retina a gente já consegue observar um descolamento. No estágio 4 será parcial, no estágio 5 total. Aqui no estágio 4 temos uma subdivisão em extrafoveal e foveal. No estágio 5, então, o descolamento da retina é total, um funil. Esses pacientes já terão a presença de leucocoria, sendo que o estágio 5A, a gente consegue observar o disco óptico. O B, a gente já não consegue observar disco óptico. E o C inclui essas alterações do 5B mais as alterações do segmento posterior, como, por exemplo, neovasos de íris. É muito importante também a gente classificar como doença plus ou pré-plus. A doença plus é sempre que a gente conseguir observar ali no fundo de olho a presença de vasos tortuosos, vasos dilatados em pelo menos 2 quadrantes. Isso nos indica a presença de doença em progressão. Por último, a gente vai classificar em relação à gravidade. Depois que a gente já conseguiu classificar em relação às zonas e aos estágios, a gente consegue então classificar em relação à gravidade até para traçar um plano de tratamento para esses pacientes. Existem alguns grupos. Primeiro, o grupo doença pré-limiar, que são os pacientes que a gente vai classificar em tipo 1 ou tipo 2. O tipo 1 são os pacientes que têm alto risco e que a gente sempre vai tratar. Quem são esses pacientes? São os pacientes que têm doença plus, ou seja, são os pacientes que têm sinal de atividade da doença, sendo todos aqueles com zona 1, ou aqueles que estão em zona 2, em estágio 2 ou 3. Além disso,
A gente também vai incluir os pacientes que não têm doença plus, mas que estão em zona 1, estágio 3. Esse é o tipo 1. O tipo 2 são os pacientes que têm um menor risco e que a gente vai acompanhar. São pacientes que não têm sinal de atividade da doença, então não tem doença plus, que são aqueles que estão em estágio 1, ou 2 na zona 1, ou na zona 2 em estágio 3. Esses são os da doença pré-limiar. O de doença de limiar são aqueles que estão ou apresentam 5 horas contínuas do relógio, mais zona 1 ou zona 2 em estágio 3, com doença plus, ou 8 horas intercaladas de alterações no relógio, em zona 1 ou zona 2, estágio 3 e também doença plus. Existe outro conceito também de doença agressiva, que é quando a gente não consegue classificar aqui de acordo com os estágios, e esse paciente evolui rapidamente com doença plus. Em relação ao tratamento, a partir do momento que a gente conseguiu classificar em relação à gravidade, a gente já consegue então traçar um planejamento em relação ao tratamento dos pacientes. Como eu disse, os pacientes de doença pré-limiar tipo 1, a gente sempre vai tratar, e os de doença de limiar também a gente sempre trata. O tratamento padrão ouro da ROP é a fotocoagulação, que é realizada em toda a retina que está vascular. Dessa forma, né, a partir da fotocoagulação, a retina não vai mais estimular o VEGF, que é o que estimula a formação de neovasos, que induz esses vasos disfuncionais e com risco de gerar então descolamento de retina. A fotocoagulação deve ser realizada até 72 horas do momento que a gente avaliou o paciente e viu que tem necessidade de realizar esse tratamento. E, como eu tinha dito, os pacientes para limiar tipo 2 a gente não tem indicação de fotocoagulação no momento, a gente vai acompanhar eles em curtos intervalos. Além disso, a gente também dispõe do tratamento com anti-VEGF. Foi observado que o tratamento com anti-VEGF teve benefício nos pacientes com zona 1, estágio 3 e presença de doença plus. Especificamente, o bevacizumab foi o que teve maior benefício, mas a gente ainda carece de estudos em relação à segurança da medicação nesses pacientes recém-nascidos e até mesmo em relação à recorrência da ROP, mesmo com o uso do anti-VEGF. Nos pacientes que têm classificação de gravidade de estágio acima de 4, a gente já vai analisar a possibilidade de cirurgia, sendo que 4 lá, que são aqueles pacientes que têm descolamento de retina parcial e que não atingiram a fóvea, a gente consegue fazer um acompanhamento semanal com observação, né? E os pacientes a partir de 4B, a gente já vai indicar ou vitrectomia ou introflexão escleral. Pacientes com descolamento de retina total, que já são classificados como o estágio 5, devem realizar a vitrectomia, e esses pacientes têm um prognóstico ruim. Em pacientes prematuros, né, que tiveram todo esse processo de vascularização da retina, de neovasos, eles podem ter uma evolução espontânea em 85% dos casos. Pacientes com zona 3, né, que são aqueles que já atingiram os neovasos na retina temporal, têm um bom prognóstico, e 20% dos recém-nascidos poderão ter algum tipo de grau de sequela. As complicações podem ser miopia, opacidade vítrea, catarata, anisometropia, glaucoma secundário de ângulo fechado. Em relação ao segmento desses pacientes, a gente vai fazer o segmento, acompanhar esses pacientes até a gente perceber que houve uma vascularização completa da retina, 360 graus, ou até
45 semanas de idade gestacional corrigida, se não tiver sinais de doença ativa. Seguindo agora com a doença de Coats. Ela é uma doença vascular, ela é idiopática, esporádica, não hereditária, progressiva e marcada por algumas alterações vasculares. A fisiopatogenia da doença pode ser explicada por uma quebra de barreira hematorretiniana e também pela degeneração de pericitos e células endoteliais. A quebra da barreira hematorretiniana vai gerar uma infiltração do plasma, evoluindo com necrose e dilatação vascular, e a degeneração de pericitos pode evoluir também com telangiectasias e isquemia. O quadro clínico característico da doença de Coats, geralmente no sexo masculino, 85% dos casos, e a maioria dos casos ocorrem em pacientes com menos de 10 anos de idade. É mais comum unilateralmente, sendo que a gente vai observar um ou mais desses 3 sintomas: baixa acuidade visual, estrabismo e leucocoria ou xantocoria. Outros sintomas podem ser dor, glaucoma, nistagmo, e é importante ressaltar que em adultos o quadro costuma ser mais leve e não vai estar associado ao estrabismo. No exame físico, o fundo de olho a gente vai conseguir observar esses exudados lipídicos amarelados, que são subretinianos, pode haver telangiectasias, aneurismas, tortuosidades, presença de zonas não vascularizadas. E essas alterações a gente consegue observar mais na retina temporal inferior. Essa exudação subretiniana pode evoluir com o descolamento de retina serosa. Existe uma classificação chamada classificação de Shields, que é classificada em estágios 1 a 5, sendo que no estágio 1 a gente consegue observar essas telangiectasias retinianas. A partir do estágio 2, a gente já consegue observar aqueles exudatos lipídicos, 2A extrafoveal, 2B foveal. A partir do estágio 3, a gente já consegue observar aquele descolamento de retina seroso. Aqui no 3 vai ser subtotal, 3A1 extrafoveal, 3A2 foveal. Já no 3B, é um descolamento de retina seroso total. O estágio 4 tem todas essas alterações, evoluindo com glaucoma, e no estágio 5 o paciente já evoluiu com otites púrpura. O diagnóstico será realizado através da observação de todas essas características do quadro clínico do paciente, o perfil do paciente, os achados fundoscópicos, além dos exames complementares. A angiofluoresceinografia é um exame muito importante que pode nos revelar as áreas de não perfusão, presença de telangiectasias, extravasamento de fluido. Exames de imagem como TC e ressonância também são importantes como forma de diagnóstico diferencial com retinoblastoma. O tratamento é realizado a partir daquela classificação em estágios, estágio 1 e 2, que são aqueles pacientes que têm apenas as telangiectasias e os exudatos. A gente vai avaliar se tem atividade da doença ou não. Se não tem atividade, a gente acompanha. Se tem atividade, é indicado a fotocoagulação a laser ou a crioterapia em áreas que não têm perfusão da retina. Estágio 3 e 4 já é indicado a drenagem externa de líquido subretiniano ou a vitrectomia. Anti-VEGF e corticoides intravítreos podem ser utilizados como coadjuvantes. Por último, em relação à persistência do vítreo primário, ela ocorre por um desenvolvimento anormal, resultante da falha da regressão do vítreo primário e dos vasos da hialoide. Ela tem etiologia incerta, podendo haver uma relação com herança autossômica dominante ou recessiva. É importante a gente lembrar, em relação à embriologia do vítreo, que ele tem origem mista, tanto do ectoderma como do mesoderma. No primeiro mês de gestação, o mesoderma dá origem à artéria hialoide e o vítreo primário contém a
estrutura da hialoide, que vai suprir a túnica vascular lens. No segundo mês de gestação, o vítreo secundário, né, vai ser gerado a partir dos hialócitos. Esse vítreo já é definitivo, denso e não tem vasos. Do quarto ao sexto mês de vida, surge o vítreo terciário, que vai formar as fibras anulares. O quadro clínico, né? Os pacientes geralmente têm um quadro unilateral em 90% dos casos, não tem predileção por sexo. Geralmente são pacientes que têm leucocoria e microoftalmo, pode ter relação com câmara anterior rasa, alongamento dos processos ciliares, proliferação fibrovascular, catarata subcapsular. Também pode haver relação com algumas alterações neurológicas, como ataxia, microcefalia e hipotonia, e além de alterações do nervo óptico e a retina hipoplásica. A gente vai classificar a persistência do vítreo primário em 3 formas: anterior, posterior e a completa. A anterior contempla 25% dos casos. Ela é caracterizada pela presença de uma placa de tecido conectivo vascularizado, que é situado no vítreo e atrás da lente. Essa placa vai tracionar os processos ciliares, que no caso desses pacientes são mais longos. O fundo de olho tem uma característica mais obscurecida, que é por conta da presença dessa massa, e é o que a gente define como mancha de Mittendorf. Essa mancha de Mittendorf muitas vezes pode ser confundida com catarata congênita. A forma posterior, que contempla 12% dos casos, ela ocorre em olhos que têm anormalidades do segmento posterior. Aqui, a artéria hialoide e uma trave de tecido conectivos podem ser frequentemente observadas no vítreo, e ela pode se estender em todo o trajeto do disco óptico. Aqui, diferentemente da forma anterior, as estruturas do segmento anterior estarão poupadas. E a forma completa, que é a que contempla a maior parte dos casos, tem essas duas características, da forma anterior e da posterior. É importante a gente ressaltar que, diferentemente desses casos, existe uma alteração, que é um remanescente da artéria hialoide, que ocorre quando apenas ocorreu uma reabsorção dessa porção anterior da artéria hialoide, é o que a gente chama de papila de Bergmeister. O diagnóstico será realizado através da fundoscopia, onde a gente consegue observar esse achado de remanescente fetal no sistema vascular hialoide, mas nem em todos os casos a gente consegue observar evidentemente esse achado, por conta de opacidade de meios e dificuldade do exame físico. E nesses casos a gente pode tomar como complemento os exames de ultrassom, TC e ressonância. No ultrassom, aqui a gente consegue observar então um ultrassom do globo ocular, caracterizado por essa presença de um triângulo hiperecogênico, cuja base está situada aqui na face posterior do cristalino e o ápice do triângulo está situado no nível da papila. Tomografia, né? Também um exame muito importante, até mesmo para excluir como diagnóstico diferencial o retinoblastoma. Aqui a gente vai conseguir observar nesse corte axial primeiro. A gente consegue observar uma região mais hiperdensa aqui no olho esquerdo, que vai se estender até a câmara vítrea e tem maior densidade em relação ao olho direito. Aqui nesse corte coronal, a gente vai observar que existe aqui a presença de uma lesão intravítrea, né, que captou o contraste, e esse aspecto aqui a gente define como aspecto em alvo, bem característico. O tratamento da persistência do vítreo primário.
Nos casos da forma anterior, existe um prognóstico melhor, e geralmente esses pacientes vão evoluir com cirurgia. Se tem catarata densa, a gente vai conseguir realizar o tratamento da cirurgia de catarata com implante de lente. Já em casos que existe a forma posterior e a mista, já tem um prognóstico pior, e nesses casos o tratamento cirúrgico deve ser evitado pelo alto risco do descolamento de retina. Essas são as referências que foram utilizadas na aula. Muito obrigada!